Boa noite. Sejam todas as pessoas bem-vindas ao Sesc Pinheiros. Vamos lá. Estamos abrindo mais uma edição do Sempre um Papo, longevo projeto literário criado em Minas Gerais e que aqui conta com a parceria do Sesc São Paulo para a realização desses debates essenciais. Neste ciclo, nosso foco são as criações que dialogam com o meio ambiente, promovendo novas visões sobre sustentabilidade e respeito aos ciclos naturais. Este é o terceiro encontro de uma série de 6 encontros mensais que seguem até abril de 2025, abordando temas fundamentais para repensarmos nossa relação com o planeta e os ciclos que nos sustentam. No encontro de hoje, temos como tema Cosmopercepções e modos de viver, diálogos entre saberes. E, para começar essa jornada, temos a honra de contar com 2 convidados excepcionais. Sandra Benites, que é curadora, educadora, pesquisadora Guarani Nhandevá, nascida em 1975 no Mato Grosso do Sul, com uma atuação entre Rio de Janeiro e São Paulo. Doutoranda em Antropologia Social pela UFRJ, atuou como professora em escola indígena e, em 2019, tornou-se curadora adjunta de arte brasileira no MASP, tornando-se a primeira curadora indígena em um museu de arte no Brasil. Sérgio Abranches é escritor, mestre em Sociologia e doutor em Ciência Política e Sociologia Comparada, com formação na Universidade de Brasília e na Universidade de Cornwall. Colunista político, tem publicações que incluem romances e ensaios premiados, entre eles A Era do Imprevisto e Presidencialismo de Colisão. A mediação desse encontro será feita por Semaia Oliveira, jornalista, escritora e cofundadora do site Nós, Mulheres da Periferia, com uma trajetória dedicada ao debate sobre desigualdades sociais e à amplificação das vozes de mulheres negras. Semaia traz uma perspectiva enriquecedora para todos os diálogos dessa série. Então, desejamos a todos uma noite inspirada e rica em reflexões e trocas de ideias. Convido nossos convidados ao palco. Obrigado. Boa noite. É uma alegria estar aqui no nosso terceiro encontro, né, do Sempre um Papo. Já fomos muito bem apresentados e apresentadas. E eu acho que é legal a gente dizer que o nosso tema hoje ele é bastante amplo, né? A gente estava até eu e o Sérgio ali trocando agora. Cosmopercepções e modos de viver. Uma coisa está dentro da outra. Mas acho que tem um outro marcador importante em que esse encontro está acontecendo no Dia Internacional dos Direitos Humanos, né? E o principal direito humano é o direito à vida, a viver, e cada um tem um jeito de viver, né? Cada um tem as suas próprias prioridades, cada um tem o que acha que quer empenhar e desenvolver ao longo de sua vida. E, muitas vezes, esse direito humano tão essencial está ameaçado, né? A gente vê isso acontecendo todos os dias com diferentes grupos. E a gente já estava ali nos bastidores conversando muito, né, Sérgio e Sandra? E a gente vai trazer isso agora aqui para a nossa roda, para que a gente consiga destrinchar o que a gente acha importante e urgente quando a gente pensa em cosmopercepções e modos de viver. Então, o nosso jogo aqui hoje vai ser mais ou menos assim. Cada um dos nossos convidados e convidada vai ter 10 minutos para fazer uma primeira explanação e depois a gente vai trocar uma ideia, trazer provocações, perguntas e vamos trocar juntos. Acho importante fazer a audiodescrição, só para quem está acompanhando, né? Depois dá para o YouTube essa nossa conversa. Então, eu sou uma mulher negra, de pele escura. Eu uso os meus cabelos de forma endredada, aqui na altura mais ou menos do pescoço, e eu tenho um olho castanho. Hoje eu estou com uma blusinha preta e uma calça laranja. E, então, acho que convido cada um de vocês a fazer isso antes das suas falas. E a gente combinou que quem começa comandando é a Sandra. Então, por favor, Sandra, fica à vontade. Bem, só queria falar também que, atualmente, eu estou atuando como diretora de artes visuais na FUNARTE. Né? Eu sou diretora de artes visuais. Então, eu sou uma mulher indígena, tenho cabelo preto, longo, e estou com uma blusa azul, claro.
e uma saia com estampado azul também. E eu uso brinco, também feito de palha branca, e foram feitos por mulheres artesãs. Então, bem, eu queria começar falando sobre como eu sou do povo guarani, né? Para nós, o nosso povo guarani, ela existe tanto no Paraguai, Argentina, Bolívia e no Brasil em 10 estados. E eu sou do Mato Grosso do Sul. E aqui em São Paulo também tem, no Sul também, desde o Rio Grande do Sul até no Espírito Santo. E também no Maranhão também tem o povo guarani. Então, nós somos espalhados em vários estados. Como eu também sou pesquisadora, a minha pesquisa ela começou a partir dessas inquietações, porque dentro do povo guarani também tem um modo de pensar também de ser mulher. Então, eu trago isso um pouco na minha pesquisa e eu vou começar a partir daí. Quando eu entrei na universidade, né, quando me tornei acadêmica, a primeira questão que eu sempre questionei muito é o meu modo de pensar e o meu modo de cuidar com o meu corpo enquanto mulher. Para nós, mulher guarani, principalmente, ela é muito importante, por exemplo, no período menstrual. E também essa etapa, né, etapa também de primeira menstruação, depois no período menstrual. E aí a gente vem cuidando com esse lugar, né? Esse é um. E depois também tem a forma de cuidar com o corpo, da questão do parto, da gravidez. Ela é complexa, ela é infinito. Mas por que eu quero trazer esse lugar para aqui agora, para a gente pensar um pouco sobre essa questão que é muito importante para a gente, né? Porque eu lembro que, quando a minha avó e a minha mãe era parteira, e o cuidado, desde a alimentação e desde a interação, por exemplo, das mulheres, quando ela começa a pensar, por exemplo, para nós, Guarani, a infância ela não começa na gravidez, ela começa quando se pensa ter criança, né? Então, a gente começa a pensar o ambiente que a criança vão estar, né, vão ocupar. Então, isso é um processo. Então, eu diria que a criança, para a gente, ela não se torna criança na gravidez, mas desde o pensamento, de pensar ter uma criança. E não é só uma responsabilidade da família, é uma responsabilidade de toda a comunidade. Então, eu acho que a educação ela é um processo dessa caminhada, né? E aí, por isso que também é muito importante esse ritual de passagem também. Ela tem uma etapa, né? E essa que é a educação do nosso povo guarani, que tem a ver, por exemplo, os adolescentes, quando ele chega para os meninos, por exemplo, quando ele chega no período de engrossar a voz, que a gente chama de nhanguçu, né? Aí eles precisam ter esses elementos, por exemplo, o rio, né? Eles precisam ter roça, eles precisam aprender a fazer roça, onde eles vão construir o conhecimento. E aí eu lembro que para você fazer roça, para você ir mergulhar no rio, para aprender a nadar, você precisa pedir permissão para os espíritos desses elementos, né, como árvores, rios, até para plantar, para roçar. Então, a gente sempre tem esse processo de pedir permissão, né? E isso ela continua até hoje, né? Esse é um processo. E as meninas, por exemplo, quando vem primeira menstruação, elas vão ter cuidado, né? Ficar em cuidado da família. E aí os homens, os irmãos,
os pais, que eles vão aprender também, tem que aprender com essas meninas para buscar que tipo de remédio que é importante, por exemplo, para lavar a cabeça, que tipo de remédio que é importante para tomar, para poder diminuir também o fluxo de sangue. Tudo isso os homens também precisam saber, a família precisa saber. Então, essa relação entre da questão de homens e mulheres, ela tem uma complementaridade, na verdade. Ela vai ser um processo de construção mesmo, é um conhecimento. Então, por isso que também, quando sempre falo que, quando o nosso povo, por exemplo, eu vou trazer um exemplo que recente aconteceu no Mato Grosso do Sul, que os parentes estão lutando, está sendo encurralado pelos fazendeiros, por exemplo, porque as mães estão diante dessa luta para garantir o conhecimento pelos filhos. Então, quando essa violência vem também para os meninos, digamos assim, elas também são afetadas, as mães são afetadas, né? E não sei se vocês também perceberam que eu já percebi também que tem as mulheres também da periferia, por exemplo, também estão sendo afetadas, mais afetadas pela questão da violência que os filhos sofrem, né? E eu acho que tem coisas que a gente precisa buscar, né, para poder o que está acontecendo nesse lugar. E aí, assim, voltando à relação da comunidade, do meu povo que está sofrendo no Mato Grosso do Sul, por exemplo, por quê? Porque os meninos que hoje eles não têm mais esse espaço de plantar, de ir tomar banho, de aprender a nadar, de acordar cedo, por exemplo, eles têm que acordar cedo, antes do sol nascer, para ir para mergulhar no rio. Isso é um ritual. E aí, quando eles não conseguem praticar esse conhecimento, na verdade, que eles carregam, eles ficam mais fragilizados e vulnerabilizados. Assim, vulnerabilizado não de frágil, mas, sim, muitas das vezes, isso aumenta a violência, inclusive próprios esses adolescentes, digamos assim, próprios, os homens ficam mais violentos, muitas das vezes, por conta desse lugar que não tem. E gera uma angústia, muitas das vezes. E também existe muito o Mato Grosso do Sul é um dos índices que é muito alto também de suicídio, por exemplo, e a grande maioria são jovens e a maioria são os homens, que também acontece muito esse suicídio na comunidade. E aí, para encerrar, assim, só uma primeira provocação que eu acho que eu queria trazer. Eu acho que tem várias coisas que a gente, que sempre, eu falo que a gente sempre estamos, essas comunidades, né, que estão diante como escudo mesmo, sempre estiveram, nós estivemos como escudo dessa violência, porque a gente está na base, né, para esse enfrentamento, e a gente sempre está enfrentando isso, e aí, muitas das vezes, tem ideia de que a gente vai salvar o mundo, às vezes, e aí eu costumo brincar e falar assim, não, a gente sozinha, a gente não, nós fizemos a nossa parte, até agora, mas, a partir de diante, agora, se a gente não saber dialogar, se a gente não se escutar, se a gente não se organizar, não pela... eu diria assim que a gente precisa encontrar um consenso comum, ou seja, algo comum para a gente lutar e para estar junto. Claro que a gente precisa também respeitar a nossa diversidade, porque a riqueza do que a gente vai construir a partir dessa caminhada é a nossa diversidade, porque cada um tem um modo de pensar, um modo de entender o mundo, e a gente vai aprendendo a escutar aquilo, a gente vai costurando algo que é importante para todos nós, que hoje a gente sabe que água é importante, a gente sabe que as plantas, né, são importantes, os animais são importantes. Então,
eu acredito que cada um tem um modo de lidar com isso, um modo de preservar aquilo. Então, não importa como que cada um sabe lidar com isso, mas é importante a gente compreender isso e cada um fazer a sua parte dentro da sua a forma de entender e de cuidar daquilo, né? Que eu acho que e isso vai acontecer a partir da escuta. Que bom que essa roda, né, eu estou chamando essa roda, né, porque a ideia é isso, é a gente trazer o nosso modo de lidar com aquilo para que a gente, de fato, como que a gente vai costurar coletivamente, respeitando a diversidade, o modo de pensar, mas garantir esse cuidado, na verdade, não com as plantas, não com o mundo, é com a gente mesmo, porque isso significa cuidar da gente. Porque a gente está adoecido. E aí eu lembro que a minha avó falava isso, né? Que ela falava que o mundo são diversos, mas o mundo somos nós, na verdade. Nós que somos o mundo. Então, a gente precisa cuidar da gente. E aí, esse cuidado, cada um tem que... vai fazendo, mas assim a gente vai trazer esse diálogo, esse encontro, a partir da escuta mesmo. E é isso. Muito obrigada. Obrigada, Sandra. Antes de seguir, eu quero agradecer também a presença e o trabalho da Ásia e da Vanessa, que são nossas intérpretes em Libras. E eu acho, Sandra, que me toca muito o que você traz, porque eu acho que você começa por um ponto fundamental, e que eu que pare um menininho, uma criança apenas 9 meses, me sinto muito tocada, que é o como a gente perde a importância da infância, né? E você começou por aí, né? A concepção da infância começa até antes de um filho ser concebido, começar o processo de gestar e tudo mais. E eu acho que talvez o que pode nos unir são as crianças, né? Quais são os valores que a gente quer passar e gostaria de passar para crianças brancas, negras, indígenas, e a gente continua falhando tanto. E a gente continua falhando em permitir, muitas vezes, que essas crianças sejam engolidas logo de início pelas telas e por esse mundo digital, que faz com que a gente vá desaprendendo ao que é o rio, ao que é o alimentar, a rotina do dia a dia, o tédio, né? E a gente vai perdendo o nosso modo de viver, a nossa cultura por aí, vai tudo se diluindo. Então, agora eu passo para você, Sérgio. Obrigado, Semaia. Boa noite. É uma alegria conversar com Semaia e com Sandra, duas mulheres potentes e brilhantes, sobre um tema muito vasto, né? Eu sou um homem branco e de cabelos brancos, óculos escuros. Eu estou usando uma camisa branca, portanto clara, uma calça preta, portanto escura. Eu vou começar... Eu tenho certeza que se a gente chamasse crianças para fazer essa conversa aqui, elas saberiam muito mais do que a gente sobre essa questão de ouvir um ao outro e trocar experiências, né? Mas eu vou um pouco na direção do que Sandra falou, da minha perspectiva. E da minha perspectiva, o que nós estamos vivendo, do povo branco ocidental, é o fim de uma era, o colapso de uma era, que eu chamaria de a era do iluminismo e que também é a era da arrogância. Uma era que foi dominada pela ideia de que nós poderíamos conquistar o planeta, domar todos os seres desse planeta e colocá-lo inteiramente a nosso serviço. A nosso serviço, eu digo, de quem? Do povo europeu, dos colonizadores, né? E o iluminismo, ele trouxe um legado que tem virtudes e vícios, como a Sandra estava falando. Tem coisas que a gente não deve desprezar, que é uma riqueza de conhecimento, de beleza artística, né? Literária, poética, musical, mas, ao mesmo tempo, ele tem vícios gravíssimos dos quais a gente precisa de se libertar. O vício do colonialismo, o vício do patriarcalismo, do racismo, e essa arrogância de que a gente consegue domar a natureza, que foi um dos grandes legados dessa era, o avanço extraordinário da ciência, que, inclusive, está levando a nossa, em parte, a uma grande transformação,
que permite que a gente comece a ver os outros, né? E ao mesmo tempo, provocamos o grande desastre climático que nós vivemos hoje. Nós já vivemos uma emergência climática, e isso nos faz olhar para os outros para ver onde é que estão as boas ideias para adiar o fim do mundo, para citar o meu amigo Ailton Krenak. A ciência, ela foi extraordinária desde um ponto de vista, mas ela também nos transferiu essa arrogância irresponsável com a ciência e com uma ideia muito discutível e discutida, que é com a razão, nós podíamos conquistar o mundo, né, e vencer. E o que é razão? Razão depende da cultura de cada um, depende da percepção de cada um, né? E os ocidentais, quer dizer, os iluministas, eles acharam que havia uma razão só, que era essa razão científica, essa razão de domínio, e, na verdade, ela era uma desrazão. Eu acho que a gente tem também uma educação, sabe, Sandra, no povo, nós brancos, que eu chamo de mentalidade. Eu chamo essa educação de mentalidade porque ela se formou nas mansion houses das plantations do sul dos Estados Unidos, nos palácios dos imperialistas, dos colonizadores europeus, e na Casa Grande do Brasil. Essas sociedades, elas se construíram a partir dessas fundações. Isso a gente não pode deixar de levar em consideração. Eu construí o Império Britânico a partir de um castelo, de uma hierarquia, de uma visão que tirava uma parte do mundo, a plebe, da visão conquistadora. Eram apenas serviçais, como eram os animais, os cavalos, os bois. E aqui no Brasil, nós construímos uma sociedade a partir de uma estrutura que era uma estrutura sociologicamente completa. Dentro da Casa Grande, você tinha a família patriarcal, né? Você tinha a senzala, portanto, o domínio sobre o povo africano, e você tinha a aldeia dos indígenas domesticados, né? Então, é essa estrutura social que nos construiu. Nós construímos toda a sociedade brasileira sobre as fundações da Casa Grande. E assim nas outras partes. O que nós temos que fazer agora? O que nós estamos tentando fazer agora? Aquelas pessoas que já perceberam, que tomaram consciência de que essa era acabou, porque ela nos trouxe grandes coisas, mas ela também nos trouxe, através do petróleo, do aço e do carvão, guerra e mudança climática, né, e emergência climática e transformação do clima do planeta, destruiu as nossas águas, matou as nossas florestas. Essa construção está ruindo. E é evidentemente que dentro dela não está a saída para um novo mundo. Eu vou fazer uma apropriação cultural, Sandra, daquela ideia que você me disse. Um mundo já acabou, nós estamos no segundo mundo, né? O terceiro mundo que nós vamos ter que construir, nós não podemos construir com as ideias que construíram o segundo mundo, né? E por isso é que eu acho que é importante a troca de conhecimentos e de saberes. Eu vou terminar falando especificamente sobre a questão amazônica, por exemplo. Se a gente, de fato, acha que a Amazônia pode se transformar numa potência bioeconômica, né, numa nova economia baseada na biologia, na floresta, etc., ela tem que ser uma economia e, portanto, uma sociedade que respeite todos os seres da floresta e que leve em consideração os saberes ancestrais. Essa floresta amazônica não foi a floresta que nasceu no planeta. Essa floresta é um legado dos povos que viveram nela e a transformaram para que ela fosse o que ela é hoje. Essa riqueza que a gente pode usar da floresta amazônica é um legado ancestral. É uma construção de milhares de anos de povos convivendo com a floresta e trocando com a floresta, permitindo, não é, que a floresta viva e pedindo à floresta que os deixe viver também e que lhes dê condições de vida.
Então, essa forma de pensar, essas ideias emergentes, que são emergentes para nós, mas que são milenares, algumas delas, né, é a única forma que nós temos de construir um novo mundo, que seja, de fato, cooperativo, que seja coletivo, que você tenha responsabilidades realmente compartilhadas e, ao mesmo tempo, você tenha respeito por todos, das crianças aos velhos, dos homens às mulheres, né, aos animais, todas as formas de seres humanos que foram nascendo nesse planeta e que se tornaram esse planeta muito mais rico do que, de fato, a gente consegue ver, porque a gente vê a riqueza desse planeta de uma forma completamente distorcida. A riqueza do planeta Terra está nos seres da Terra e na diversidade de pessoas, de povos, né, e de gentes. Então, eu acho que são vários os caminhos. O caminho nosso, de que nós que tivemos uma formação ocidental, e nós, homens, que nascemos brancos e na Casa Grande, mesmo que ela já tenha desaparecido, o meu último ensaio, que ainda não saiu publicado, eu falo disso, né? Quer dizer, a Casa Grande ela deixou de existir fisicamente com o fim da estrutura senhorial escravista, mas ela ficou muito mais poderosa, porque ela se transformou numa mentalidade. E essa mentalidade você não precisa de ensinar explicitamente, dizer, olha, você tem que ser racista, tem que ser machista. Não. Ela entra pela convivência, pela vida da sociedade, porque a sociedade é assim. Então, do nosso ponto de vista, o que nós precisamos fazer é uma extraordinária crítica dessa mentalidade para nos livrarmos dela e não levarmos essa mentalidade para o próximo passo. Eu não sei qual é, ninguém sabe, mas que é o passo que a gente tem que construir. E eu acho que você citou uma conversa que a gente teve ali no bastidor, com a Sandra, que eu acho que se conecta muito sobre esse próximo passo, qual pode ser esse próximo passo e o que pode acontecer caso a gente não os dê. E eu acho muito importante você trazer a conversa que você teve com a sua avó, que a sua avó te dizia sobre o fogo e sobre esse segundo e terceiro mundo. Conta para a gente, conta para todo mundo, que não é justo só eu e o Sérgio saber. É que a gente estava conversando ali no bastidores, né? Como eu falei, assim, que muitas das vezes, né, nossas avós estão na base e elas falam que elas nunca foram para a academia, nunca foram para a faculdade, mas o que elas que fortalece também para a gente estar na faculdade, por exemplo, de trazer questões, aquilo que é importante para a gente. E aí, assim, quando eu fui para o mestrado, né, eu lembro que eu comecei a entender a importância daquilo que a minha avó me passava, contava história, como que ela o pensamento, da forma que ela repassava para a gente. Aí eu lembro que a minha avó falava que hoje nós estamos no segundo mundo. O primeiro mundo já foi, e nós estamos no segundo mundo, né? E aí a gente entende que a Terra está se organizando com o mundo, na verdade, não é Terra, o mundo, né, está se organizando como em camada, como se fosse uma camada, né, primeira camada, segunda camada, terceira camada. E aí essa primeira camada diz que a gente chama de Iguaçu, né, água grande. E a segunda camada seria a Terra. Só que a Terra é um corpo feminino, é como se fosse um corpo de uma mulher deitada, boiando em cima da água. E a terceira camada seria algo que a gente não vê, mas existia os espíritos, né? Esses espíritos. Mas só que esses três camadas ela está se sustentando entre três, né? Tanto água, tanto terra, tanto esse espírito, né? O que é o espírito? Aquilo que a gente não vê, na verdade, para a gente é a divindade dos homens, né? Que a gente chama, né? E aí, mas se entrelaça entre... Por isso que a gente chama de, por exemplo, diz que o nosso respiro é a divindade dos homens, nosso ar que a gente respira. E a matéria, né, da nossa carne é a feminina, né, quer dizer,
é a terra, as mulheres. Então, nós somos entrelaçados entre essa... Por isso que, para a gente, na nossa língua, por exemplo, não tem gênero, né? A gente não fala assim que... A gente não chama ele e ela, a gente não tem esse termo, a gente fala alguém, né? Mas, para a gente identificar alguém, né, a gente chama pelo nome mesmo. Então, aí, voltando um pouco a essa relação de que já existiu o fim do mundo, aí ela contava essa história longa, na verdade. Aí ela contava que o primeiro mundo ela se derreteu, né? A água subiu, derreteu a terra e subiu, alcançou o teto do céu, né? E aí contava essa história. E aí, segundo mundo, elas falam que ela falava que pode ser que o fim do mundo vai ser pelo tatá. Tatá a gente chama de como fogo. Mas só que o fogo não é literalmente fogo. Porque, por exemplo, quando a gente sonha com fogo, a gente entende que é a doença, né? Alguma coisa, ou alguém está doente da família, né? E outra coisa também muito importante, por exemplo, quando o Sol e a Lua dá eclipse, para a gente é um aviso. É um aviso que a gente precisa ficar atento no mundo. E, muitas das vezes, você vê que tem gente que fica admirando coisa como se fosse uma coisa mais linda do mundo. Mas, na verdade, é um aviso. Por isso que, para a gente, cada eclipse, de lua ou do sol, para a gente é um aviso, alguma coisa vai acontecer. E isso sempre acontece. Inclusive, quando, antes da pandemia, né, eu lembro que uma senhorinha falou para mim que, a partir de hoje, né, a gente precisava tomar muito cuidado com o nosso filho. Eu lembro que meu filho, na época, tinha 4 aninhos, e aí ele ficou adoentado, e eu levei para a senhorinha uma Guarani, ela já faleceu até, ela falou para mim que era para mim cuidar muito bem dele, da alimentação dele, do ar que ele vai respirar, que o ar estava muito intoxicado, que isso pode sufocar a gente. E a pandemia sufocou, né, a gente, né? E aí ela falava que esse ar estava poluído, quer dizer, esse ar estava contaminado por várias coisas ruins. E aí, voltando a essa ideia do tatá, ela falava que a fúria, né, também, para a gente também, tatá também significa, tatá é fogo, significa fúria, né? E também essa coisa de doença, e também o próprio fogo, né? Literalmente fogo. Então, e aí eu estou pesquisando sobre isso, desse pensamento que hoje eu trago, entendendo um pouco, para poder entender melhor essa metáfora que elas traziam. A gente também usa como metáfora, mas, na verdade, os nossos parentes falam que isso é história de verdade, a nossa história verdadeira, que o muito Juruá chama isso de mitologia, que, na verdade, não é mito, é nossa história verdadeira. E aí eu lembro que ela falava isso, que provável que o segundo fim do mundo seria pelo fogo. Mas o fogo não é que o mundo vai acabar, é que a gente que está provocando e a gente que está adoecida, a gente que está produzindo isso e a gente que está acabando, na verdade. Não é terra, não é ar, não é a gente mesmo. A gente como humano, a gente se chama humano, mas, na verdade, a gente... Porque a gente é parte disso tudo. Para nós, indígenas, é tudo parte disso tudo. É o ar, é água, é plantas, é tudo, é animais. A gente tem carregamos isso no nosso corpo. Então, eu acho que a fúria, né, que eu acho que não é à toa que se diz, né, a humanidade sempre se refere aos homens, né? E eu vejo que a fúria dos homens hoje é muito grande também, né? Porque você vê muitas mulheres, muitas mães, muitas
E que, na verdade, todos esses desastres é organizado assim pela ideia dos homens, que, na verdade, é exatamente isso, porque quando a gente não pensa mãe na universidade, a gente não pensa mãe em algum lugar, a gente não exclui totalmente o corpo de mãe. E como é que vai ter um filho saudável se a gente violenta a própria mãe, né? Porque a grávida é muito difícil isso, porque eu estou falando isso porque muitas amigas não indígenas, inclusive, falam que a partir do momento que ela está grávida ou ela está com filho, muitas das vezes ela é totalmente excluída da sociedade, que não sei, é uma coisa que eu acho meio estranho isso, porque na nossa comunidade, por exemplo, a gente brigou muito para levar nossos filhos, para carregar nossos filhos com a gente. Eu lembro que eu comecei a trabalhar grávida, aí eu lembrava que eu não tive problema com isso na minha comunidade. Eu carregava meu filho para lá e para cá, e todo mundo... Eu trabalhava com meu filho, e eu não tive problema. A partir do momento que eu saí para estudar, para ir para a faculdade, para ir para trabalhar fora da aldeia, aí eu tive problema, porque eu sou mãe, porque eu tenho meu filho pequeno. Então, tudo isso, a frustração, ou seja, a opressão da mãe, é que carrega os filhos, os homens carregam isso, porque eles ficam mais, muitas das vezes, digamos, violento, né? Adoecido, digamos assim. Porque a doença, para nós também, violência é uma doença, né? Na verdade, é uma doença. Ô, Sandra, você mexeu numas caixinhas aqui importante agora na minha cabeça, hein? Primeiro que o meu filho chama Taie, eu chamo ele de Tatá. Vou estar revendo isso daí. Segundo que é isso mesmo, né? O papel da mãe na sociedade, e que a gente precisa rever e reconstruir o papel do pai também, como isso afeta e a gente faz com que as crianças vão carregar. Isso me tocou muito, que carrega essa doença, essa violência, essa frustração. Acho isso muito forte que você trouxe, e acho que se conecta quando você diz que você sai da aldeia, você sai da sua comunidade e percebe que aí, num outro lugar, você é a mãe e que a mãe não cabe, muitas vezes. Eu preciso trazer novamente a mentalidade que você trouxe, a mentalidade colonial, a mentalidade branca, que não precisa de uma casa grande, que não precisa estar necessariamente num espaço físico, mas está em tudo que a gente toca. E está nessa mentalidade que a gente continua assimilando para viver, né? Nós, comunidade negra, né? Nós, como povo, muitas vezes continuamos comprando este modelo porque é um modelo que pode, de repente, nos levar para algum lugar, e a gente sabe para que lugar é esse, né? Tem sido esse fogo. E aí eu quero trazer aqui, evocar uma coisa que eu acho que você trouxe essa mentalidade branca. E a gente conversou muito sobre ancestralidade, a Sandra trouxe muito sobre os avós. A comunidade negra, a gente quase nunca sabe quem são os nossos bisavós, nossos avós. A gente perdeu muita gente, a gente perdeu o rastro de tudo, né? E meu pai, ele tem feito um trabalho de tentar resgatar isso. E hoje, coincidentemente, ele me escreveu no WhatsApp, ele disse: você está preparada para a notícia que eu tenho para te dar? Seu bisavô se chamava Bento de Oliveira Dias, e ele nasceu no dia 29/10/1884. Ainda sobre o período da escravidão. Você é apenas a 4ª geração pós-escravidão. Ou seja, está muito perto, né? A gente, às vezes, vai vivendo e falando das coisas, sobre antirracismo, sobre isso, sobre aquilo, sobre como refazer o nosso modo de viver, mas está muito perto. Primeiro, que eu não sabia quem era meu bisavô. Segundo, que eu sou só a 4ª geração tentando criar um novo modo de vida. E aí eu acho que a gente ainda falha muito, e a gente desaprendeu. Na verdade, eu acho que a gente nunca aprendeu a conviver. Eu acho que eu posso dizer que a gente nunca conviveu enquanto povo, né? Isso no mundo inteiro, mas eu acho que no Brasil, já que a gente está pisando nesse chão, a gente nunca conseguiu conviver, né? Pessoas brancas com pessoas negras, pessoas brancas e pessoas indígenas. Eu acho que os povos negros e indígenas têm uma proximidade de resistência, de luta e de tudo mais, mas eu acho que a gente vai se perdendo nesses modos de viver. E aí eu gostaria de provocar vocês, depois de ouvi-los, a
a Sandra saiu da sua comunidade e foi para esse mundo que tem essa mentalidade branca. Você já nasceu neste lugar, com essa redoma, com esse histórico dessa mentalidade. Mas como duas pessoas que estão aqui sentadas hoje para se propor a pensar novos modos de vida e estão fazendo isso na vida de vocês, quando vocês foram para essa convivência obrigatória, necessária, o que mais transformou em vocês? O que vocês têm construído como modo de viver? Como que vocês têm se transformado por essa convivência, né? Se ela existe, e como vocês têm aprendido com isso? Fez sentido? Fez. É difícil, hein? Nessa. Olha, eu também saí do meu lugar, né? Depois de uma longa trajetória, eu me dei conta de que, na verdade, eu era muito mais onde eu nasci do que onde eu vivi. E eu nasci no Cerrado. E para mim começou assim. Começou com um contato com a mata do Cerrado e aquele conflito que havia entre o conceito que me diziam que era o Cerrado. Isso aqui é um mato pobre, uma coisa torta, feia, né? E eu entrava dentro daquela mata e via coisas bonitas, via frutos para comer e via muita água. E eu me apaixonei pelos rios. Então, uma das coisas que eu mais gosto de fazer é ir para rios, sabe? Embora eu more no mar, mas eu sou realmente um apaixonado do rio. E navegar pelo Rio Negro, por exemplo, na Amazônia, é um dos meus maiores prazeres e das minhas maiores aventuras existenciais. Eu acho que a maneira de você descobrir o tamanho do ser humano e a força da natureza é você estar numa voadeira no meio do Rio Negro, que subiu 20 metros na cheia, e, de repente, desabar uma tempestade sobre você. Aí você sabe que você, naquela casquinha de nós ali, aquele rio que você não vê as margens, aquela imensidão de água, e o vento, e a chuva, e você ali dizendo, cara, quem sou eu? Né? Eu sou um grãozinho aqui de areia nesse lugar aqui. Eu tenho que respeitar esse senhor. Né? E depois eu fui buscando assim, realmente assim, fazendo busca ativa de contato com pessoas negras, com pessoas indígenas. E eu escrevi um ensaio chamado A Era do Imprevisto, e a TV, o canal Futura, me propôs fazer uma série. Eles têm uma série chamada Entrevista, fazer uma temporada sobre a Era do Imprevisto, que fala sobre mudanças tecnológicas, fala sobre mudança climática, fala sobre democracia. Eu disse, eu quero, mas eu faço o roteiro e apresento, né? E faço as entrevistas, e escolho os entrevistados. Eu disse, olha, sabe o que eu quero? Eu quero todo mundo fora da sua caixa. Então eu vou entrevistar um indígena sobre mudança tecnológica, digitalização da sociedade. Eu quero entrevistar uma menina negra sobre ciência da informação. Eu quero entrevistar uma mulher que seja branca, indígena ou preta, mas que fale sobre indústria automobilística e o seu papel no novo espaço, tal, e conseguir personagens extraordinários. E na entrevista que eu fiz com o Álvaro Tucano sobre tecnologia, eu perguntei para ele, o Álvaro, eu vi você com o celular na mão, e como é que é essa, na sua cultura e para você, pessoalmente, mas no seu povo, o celular, a mensagem, falar com uma coisa que você pode estar em qualquer lugar e tal. Ele disse assim, olha, é muito confortável, porque a gente faz isso há mais de 1000 anos. Eu disse, mas como assim? Ele disse, mais de 1000 anos que a gente conversa com quem a gente não vê. E eu disse, cara, está aí. Né? Quer dizer, ele acabou de me dar uma nova definição de abstração. Né? Que
não faz parte da minha cultura. Essa ideia de abstração não faz parte da minha cultura, né? Mas agora eu digo, bom, então tem uma nova dimensão. E eu acho que isso é que é o fundamental. Eu acho que cada vez que você conversa e ouve os outros, você vê que as mesmas coisas que você fala são ditas pelos outros com outros conceitos. E esses conceitos se completam, não se contradizem. E a gente sempre viveu como se eles fossem contraditórios. Quando você fala do mundo dos espíritos, do espírito das águas e tal, ou então no candomblé, por exemplo, né, tem uma ideia muito parecida, né? No nosso caso da cultura monoteísta, a gente para e diz assim, cara, mas vem cá, se você está no meio do rio e ele faz aquilo com você, tem alguma coisa a mais ali, tem uma força, tem uma energia ali, né, que você não vê, que a ciência pode explicar de um jeito, a cultura indígena pode explicar de outra, mas o fato é o seguinte, é um ser que se move, que tem vida própria, né, quer dizer, que tem fases de vida e que tem muita potência, tem muita força. Esse respeito você tem que aprender com a natureza, e aí você tem que aprender os conceitos dessa vida. Você falava, nessa conversa de bastidores, ela falava da vontade de chás, né? Eu tenho uma amiga que toda vez que eu falo com ela que eu estou com um problema, eu digo assim, vou te mandar tal coisa para você fazer um chá. Entendeu? Ela tem solução para tudo. E 99% das vezes dá certo. Resolve. E eu acho que uma das coisas que a gente fez nessa coisa que a gente chama de civilização, que veio com aço, com o petróleo, com o carvão, né, é que veio também uma ideia muito forte de uma medicina medicamentosa. Eu faço remédio, né? Eu te encho de remédios. E hoje nós estamos sendo mortos pela quantidade de antibiótico que a gente consumiu, porque nos tornou completamente vulneráveis, e não invulneráveis, como a ciência achava que nos transformaria, né? Então, eu acho que essa... E olha, eu quero te dizer, Semana, aqui, o que eu aprendo com criança é uma loucura. Eu tenho 4 netos. Quando a gente começa a conversar, e eu converso com eles de igual para igual, quer dizer, no sentido de eu não transformo eles em adulto, eu me transformo em criança, né? Por isso é que a gente tem uma relação muito, muito mais próxima do que os outros avós. E aí eles me dizem coisas extraordinárias, que depois eu vou pensar e transformar em ideias para ensaios que eu escrevo, ou para literatura. Eu, na verdade, uma parte da minha ficção nasceu da minha conversa com meus netos. E são ficções adultas, não são ficções infantis, entendeu? Mas a percepção que eles têm do nosso mundo que não está com os filtros já poluídos que a gente usa para ver o nosso mundo, né? São filtros mais limpos, ou não tem filtro nenhum, né? Te dão um insight, uma visão do mundo que é muito, muito, muito profunda e muito séria. Não é uma coisa para levar na brincadeira, né? Então, é isso. O respeito pelas crianças eu entendo perfeitamente, porque eu acho eles sábios, sabe? Eu aprendo muito com eles. Obrigada, Sérgio. Sandra. Eu queria, assim, falar um pouquinho bem rápido sobre essa questão que eu acho que, por exemplo, para nós Guarani, a palavra Jauí significa desequilíbrio. E é engraçado que, quando eu fui entender, pesquisar sobre a minha própria língua, entender melhor o conceito, eu pude entender que, para nós, Guarani, não existe o equilíbrio na língua, mas assim existe a adaptação de equilíbrio. E aí eu lembro que Jauí quer dizer você tem que fazer esforço para você equilibrar algo, mas não é o equilíbrio completo, digamos assim. E aí, para nós, e aí eu fui me remetendo de novo da minha a fala da minha avó, falava que para nós o mundo ela já existiu a partir do equívoco. Então, aí quando você olha para o mundo ocidental, que muitas das vezes como se fosse tudo muito bem
vem aquela ideia de que a gente é tudo perfeito e a gente não precisa buscar a imperfeição, quer dizer, porque nós somos já perfeitos, né? Então não precisa buscar esse outro lugar. E aí eu lembro que da imperfeição da gente que a gente busca o tempo todo de fazer o mundo. E quer dizer, fazer seu mundo é se fazer você mesmo, né? De dizer qual caminho que você vai construir com esse imperfeição, né? Isso um ponto que eu queria assim falar. E aí eu acho que isso me leva, quando eu fui para sair da aldeia, eu fui morar no Rio de Janeiro e era uma coisa assim, eu entrei na academia e aí eu sei que eu tive que deixar de ser, inclusive de ser mulher guarani, porque no nosso costume, quando a gente está no período menstrual, por exemplo, a gente chega, a gente fica no cantinho, a gente faz coisa, outra coisa que a gente gosta de fazer, mas, a partir do momento que eu entrei na academia, isso não foi em nenhum momento respeitado, nem sequer perguntado sobre isso, né? E aí eu acho que a partir daí que eu comecei a trazer esse lugar, né? Eu falei, eu vou me submeter a isso, mas para questionar. Eu acho que isso para mim isso é um conflito diário para a gente, porque você sabe que você tem que se submeter, você tem que e isso é um conflito diário para a gente, né? Para a gente que é corpo racializado, é muito difícil você enfrentar isso e muitas das vezes você tem que buscar força nessa base que você se fortaleceu, que é as nossas avós. Então, eu acho que, para mim, foi assim muito importante de ir também mais tarde na academia, porque eu tive filho, depois que eu fui na academia, não foi assim logo de primeiro. E aí eu quero trazer assim que eu tentei equilibrar isso, trazendo um pouco dessa ideia da imperfeição que a gente já tem, né? Mas, claro, que o conflito diário, eu consegui lidar com meus conflitos diários até hoje. Não é uma tarefa fácil, porque isso mexe com a gente, mexe com o emocional da gente, mexe com o psicológico da gente, né? E aí são várias coisas, mas assim, aí eu queria trazer outra coisa que eu acho muito importante, lembrar que eu levo em todo lugar que eu vou, a experiência com meu filho. O meu filho ele entrou na engenharia, né? Quando ele completou 18 anos, ele entrou na engenharia ambiental. Depois de um ano, ele me ligou e falou para mim que ele ia desistir. Aí eu perguntei para ele, eu falei assim, o que aconteceu? Aí ele ficou frustrado e ligou para mim assim, com vergonha, como se fosse assim, vencido, né, de que não tem mais futuro na frente. E aí ele falou que, se ele estudasse na escola particular, ele acompanharia os colegas de engenharia que ele estava estudando. Olha a situação que ele se colocou, né? E aí eu falei para ele, não, filho, eu acho que é melhor você trancar a faculdade, se você quiser, e aí depois você volta. Mas aí eu dei uma dica para ele, eu falei, olha, é bom você saindo disso, de trancar essa faculdade, e ir para movimento indígena. Aí, quando você se sente mais fortalecido, você volta. E aí o que ele fez? Aí ele foi trabalhar na comunidade, de motorista e tal. E é engraçado, ele voltou agora. E na época, eu falei para ele. Aí, depois, eu vi que ele ficou muito triste, frustrado. E aí eu falei para ele que ele precisa entender que a incompetência não está nele. A incompetência está na faculdade, na universidade onde ele está. E aí eu falei para ele, sabe por quê? Porque, para nós... Aí ele falou assim, mãe, eu tenho muita dificuldade de cálculo de física e química, que é muito puxado, segundo ele. Aí eu falei para ele, tudo bem, então... Aí, e nem todas as mães, com a ideia dessa opressão que a gente vive, vai falar para o filho desistir de uma universidade, por exemplo. Isso que a grande maioria nos coloca também na nossa cabeça. E eu tive essa maturidade também de entender um pouco desse lado dos meus filhos, que eles precisam dar um entendimento primeiro, porque ele estava ainda muito jovem, que ele não passou
da minha experiência que eu passei, mas assim teve um outro contexto que levou ele também se entender como fraco, ou talvez fracassado. E aí eu lembro que eu falei para ele. Aí uma vez a gente fizemos almoço junto e conversamos. Eu sentei e conversei com ele. Aí eu contei a história para ele, que para nós, né? Para nós, Guarani, e isso acontece na aldeia todo dia. Por exemplo, às vezes tem um artesão, né, que vai fazer bichinho de madeira, escultura de madeira, faz assim. Aí eles vão pegar madeira, mas tem madeira específico, e também na lua certa, e também pedir permissão para os espíritos daquele madeira que eles vão retirar para fazer essa escultura. E aí, esse processo de fazer, que muitas das vezes os meus parentes fazem uma escultura de bichinho, essas coisas, mas aí, no caso, aquela ali é chamado de artesanato, que não é artesanato, porque aquilo é o conhecimento, aquilo de fazer, aquilo é um processo de conhecimento. E aí eu falei para ele, aí você pensa o tempo, o que você vai... como que você vai pensar? Pedir permissão para aquele espírito, quer dizer, você respeitar aquilo para não gerar problema futuramente. Então, todo esse conhecimento de você pedir permissão, de você cortar na lua certa, isso, aquilo, outro, está totalmente que é o cálculo de física e química. E aí eu falei para ele, olha, a gente tem o nosso conhecimento de entender de cálculo de física e química, só que a gente pratica isso no dia a dia. E aí eu falei, o professor que você acha que tem dificuldade nisso é porque isso é na teoria que você calcula, é uma outra fórmula, é outro método de calcular física e química, que é outra... a partir da teoria e tal. Mas eu não estou dizendo que o professor não pode mais ensinar dessa forma. Mas é importante que o professor entenda também como que o Guarani, o Caingangue pensa o cálculo de física e química no dia a dia. Esse que é a cosmopercepção que a gente precisa, né, se escutarem. Por isso que é importante a escuta. Não adianta chamar o indígena ou de uma comunidade, periferia, que vai lá e depois querer achar que tem que resolver o cálculo de física e química da mesma forma que o professor propõe. Isso é uma colonização e uma violência muito duro ainda que a gente enfrenta, né? Eu acho que assim, eu queria deixar essa reflexão para a gente entender também aonde que também tem uma coisa que ainda é muito difícil de a gente romper. Então, eu acho que não estou dizendo que não pode ser mais ensinado dessa forma, mas é claro que tem que ser ensinado, mas de que é importante também saber escutar e entender de que forma que o outro pensa ou faz esse cálculo de física e química. Até porque seria mais rico, sabe, Sandra? Porque eu já vi professor de física usando exemplos do cotidiano comum nosso, urbano e tal, para ensinar os conceitos e os cálculos de física. Então, na verdade, ele poderia pegar o exemplo que você deu e transformar isso numa aula de física também. E seria muito mais inteligível para todo mundo e seria muito mais rico, né? Mostrar que, na verdade, a física está em todas as partes, ela faz parte da... né? Então, não tem dúvida nenhuma. E podia ser feito. Eu, para fazer o que eu faço, eu saí da universidade, eu deixei a academia. Porque eu achava que ela exatamente estava me transformando num cara que só falava para os meus pares. Né? Não ficava sem diálogo com o resto do mundo. Eu disse, não quero isso. Isso aí é muito chato. Já fiz o suficiente, eu vou embora. Eu acho que tem uma coisa, ouvindo Sandra e ouvindo você agora, Sérgio, eu lembrei de uma passagem. Em 2016, eu fiz uma viagem
para os Estados Unidos, eu estava em Nova York especificamente, eu fiz algumas entrevistas com mulheres que eu encontrei pelo caminho. E uma delas era uma mulher negra, latina, que já tinha passado pelo Brasil, era do candomblé. E aí, ela conversando comigo, ela falou que ela tinha trazido para a vida dela um ensinamento de Oxum, que ela diz que Oxum ensinava a gente a sempre manter o nosso copo cheio, que a gente não consegue se doar para o outro se o nosso copo estiver vazio. Então, primeiro ela se adorna, primeiro ela cuida de si, ela tenta manter o seu copo cheio para que ela possa transbordar, senão a gente vai secando por dentro. Eu acho que, muitas vezes, o que acontece com populações que, normalmente, que precisaram, ao longo dos anos, lutar demais para se sobreviver, nosso copo foi tão esvaziado que, muitas vezes, a gente vai aceitando qualquer outro preenchimento. Então, eu acho que o que acontece com a gente hoje é que existem copos transbordando demais e copos vazios demais, né? Então, esvaziados demais. Então, acho que quando você diz a conversa que você teve com seu filho, eu lembro de muitas conversas que meus pais tiveram comigo, né? Que é exatamente o que você fez por ele, eles fizeram por mim. Assim, você precisa estar fortalecida no seu tronco, na sua raiz. Nós somos essa população, a nossa história é essa, e você vai para o mundo e você, quando for conviver lá fora, você vai conviver com pessoas que vão querer te esvaziar. Mas você não pode permitir que isso aconteça, porque você também tem água para colocar no copo das outras pessoas. Então, eu acho que existe um desequilíbrio em quem está transbordando demais e quem está sendo esvaziado demais. A gente precisa equilibrar essas águas, talvez, né? Ou o equilíbrio talvez não seja a palavra. Mas, para continuar, primeiro eu quero avisar quem está aqui com a gente que a gente vai abrir para as perguntas, então teremos esse momento. Mas antes, eu queria... eu estou num lugar também desconfortável nessa conversa sobre modo de viver, né? Eu estava conversando com o Sérgio e com a Sandra que eu sou uma pessoa muito controladora, né? Nesse lugar de jornalista, então eu sempre faço um roteiro com muitas perguntas, para que nunca fique sem perguntas. E hoje eu vim sem perguntas, assim, né? O Afonso disse: não, vamos deixar fluir, não precisa de roteiro. Então, hoje a gente não tem roteiro e essa conversa está sendo assim tão fluida e gostosa. E então, eu gostaria de convidar tanto o Sérgio quanto a Sandra, antes da gente abrir para as perguntas, de vocês dizerem algo que vocês acham que seja importante trazer e que ainda não foi falado, algo que vocês estejam sentindo, que faça sentido compartilhar com as pessoas que estão aqui presentes, mas que também ouvirão essa conversa depois no YouTube, ad eterno, né? Porque é um vídeo que nunca vai deixar de estar lá. Então, algo que vocês estejam sentindo de trazer para hoje, que não foi provocado, não foi trazido? Olha, eu tenho uma coisa que tem a ver com o que você acabou de falar. Eu acho que, na verdade, os copos estão mudando. Né? Eu acompanhei desde muito cedo o nascimento do movimento negro e antirracista, e vi também muito, desde o começo, a luta dos povos indígenas. E eu, como sou o mais velho daqui, eu tenho o privilégio de ter vivido um momento em que eu sabia que havia beleza nos negros, havia beleza nos indígenas e que a gente não via. Né? E já há alguns anos, eu acho que tem muito a ver com as cotas, em parte, e tem muito a ver com a demarcação das terras indígenas, de outro lado, né? Que a quantidade de pessoas negras e indígenas que se apresentam exatamente como são, como negros e indígenas, né? E na sua beleza, e com muita autoestima, com muita dignidade. Eu acho que isso já é uma transformação. E essa transformação não fomos nós que demos para vocês. É que, na verdade, na hora que a gente abriu uma porta, vocês vieram e passaram a nos mostrar isso. Sabe? Eu tenho uma visão assim que parece pessimista. Eu comecei falando do colapso, né? Nós estamos vivendo o colapso, etc. Mas eu, na verdade, acho que nós estamos vivendo o começo de uma nova era, que é uma espécie, não é nem de renascimento, mas é de novo nascimento, em que a gente sem distinção, né, sem gênero, sem racialização, a gente está começando a surgir no lugar. O último ensaio que eu escrevi, eu falei sobre como é que a gente construiu isso que está acabando.
E, usando uma ideia de um colega meu lá da universidade onde eu estudei, de momentos constituintes, que é quando o dominante ele constitui uma sociedade e ele define quem é povo, né? Então, a definição de povo é de cima para baixo e é excludente. Quer dizer, eu que estou aqui escrevendo essa Constituição, esse contrato aqui, que nós vamos ter que respeitar, digo quem é povo. E os outros, que eu chamei que estão na terceira margem, né? E a terceira margem está transbordando, porque essas duas margens que vinham ao longo do tempo dominando, não dominam mais. Não tem mais essa condição, né? Então, eu acho que a gente está vivendo um momento muito rico. E esse momento muito rico ele vai se reproduzindo, porque a quantidade de vozes indígenas e negras que surgem a cada momento, né? Eu olho hoje para a literatura brasileira, e onde é que está a força da literatura brasileira? Né? Está na Conceição Evaristo, está no Jefferson Tenório, está no Itamar Vieira Franco, né? Itamar Vieira Júnior. A gente tem uma clara mudança na composição, né? O fato de que os autores indígenas passaram a transcrever a sua oralidade os negros também fizeram isso, né, num certo sentido, mas os indígenas um pouco com mais força, porque é mais recente, trazer a oralidade para a palavra escrita não é para vocês, é para nós. É para a gente poder entender a riqueza cultural de vocês, porque vocês com a oralidade se resolvem, não tem problema nenhum, né? Nós é que precisamos da palavra escrita, né? E eu tenho visto muitos autores indígenas extraordinários. Eu diria que hoje a gente não pode listar grandes pensadores do Brasil, tanto do ponto de vista literário quanto do ponto de vista ensaístico, ou que nome tenha, né, sem pensar em autores negros e indígenas. Então, eu acho que essa é uma transformação brutal que aconteceu. Obrigada, Sérgio. Você, Sandra, está sentindo de trazer alguma coisa para a roda? Eu queria falar que eu acho que é muito importante a gente se entender dentro da nossa diversidade, porque cada percepção tem uma outra lógica de se organizar ou de se movimentar, inclusive, né? Eu acho que é importante, assim, muito importante para mim, assim, muitas das vezes, aí eu uso uma palavra que a gente chama de dança de esquiva, né? Que os homens têm uma dança de esquiva, né? A gente chama de Urajá, né? A dança dos homens e a dança das mulheres, mas a dança dos homens ela é mais tenso e mais, assim, digamos assim, mais tenso mesmo. E aí, assim, ela tem várias formas de movimento. E esse movimento, às vezes, ela é muito, assim, um pouco bruto, assim, que é muita com força. Só que isso entre eles, não é com nós mulheres, assim, eles mesmos se enfrentar para poder como escutar, né, e como enxergar algo. Então, isso elas movimentam. E aí, a dança da esquiva também, a dança do Urajá, também ensina eles em que momento que ele tem que se esquivar para o outro. Não porque é por isso que é importante a escuta, né? Não é essa ideia de igualdade, ela é muito complexa, mas é importante a gente também entender quando a gente se encontra nesses três mesas, digamos assim, nós somos totalmente diferentes um do outro em alguns aspectos, por exemplo. E isso a gente precisa respeitar. Por isso que eu chamo isso de corpo, né? Nosso corpo é o nosso próprio território, né? E aí esse corpo, território, ela tem vários tem sua trajetória, sem ter trajetória, suas narrativas, seu contexto, mas isso é uma forma de a gente também entender,
Por que a universidade? Eu estou usando o exemplo como referência à universidade, porque a universidade parece que, quando a gente entra ali, é como se fosse todo mundo igual e tem que agir todo mundo igual. Isso é brutalmente violento com a diversidade, principalmente com o nosso conhecimento, com as mulheres, de diferente contexto, de diferentes percepções. Então, eu acredito que, por exemplo, quando eu já ouvi muito falar que nós somos muito lento, porque nós somos lentos mesmo. Não é que a gente é lento de fazer coisa lenta, é porque a gente respeita o tempo. E por isso que nós, indígenas, somos atrasados, entre aspas, porque a gente é atrasado. Isso, na lógica, é violento, porque não respeita o nosso tempo. Então, isso é um exemplo, mas existem vários outros exemplos, né, em que a gente tem que entregar trabalho, não sei o quê. E isso aconteceu muito comigo na minha experiência, como, por exemplo, curadora. Inclusive, rolou várias coisas, porque a gente entregou com o tempo, não entregamos no tempo certo, e a culpa é de quem? Recai na gente, a gente que não é incompetente. Então, sempre vai ter outro, esse lugar, que vai achar que esse é a incompetência de um ou de outro. Eu acho que é importante a gente pensar nesse lugar também, como é que a gente respeita de igual. Igual não é para todo mundo ser igual, mas sim respeitar a diferença do outro. Eu acho que esse é o desafio de todos nós, porque a gente, muitas das vezes, é tão certinho, entre aspas, porque achar que o meu jeito de pensar, o meu jeito de entregar, o meu tempo é o tempo do outro. O outro tem que seguir o meu tempo. Eu acho que essa é a colonização também, de a gente sobrepor a nossa ideia no outro. Eu acho que isso é um desafio, não só para mim, mas assim, eu acho que é desafio mesmo. Como é que a gente trabalha isso? Esse que eu acho, para mim, assim, é um desafio e gera uma certa angústia também, porque esse outro tempo. Como é que a gente resolve isso num tempo que a gente está vivendo, de pressão, de controle? Né? Eu acho que isso, inclusive, as mães, né? Como é que a gente vive nisso, né? Aí, quando eu vim para a academia, quando eu vim para a universidade, os meus filhos já estavam grandinhos, assim, mas mesmo assim eu passei assim muita coisa, assim, por causa deles. Eu tive que abrir mão muitas das vezes, inclusive para ir para estudar, né? Muitas das vezes eu via as mães, muitas das vezes as mães desistindo da academia para poder, por ser, de fato, ser mãe. Então, é outro tempo. Por que não se respeita? Por que não se pensa nesse... porque elas vão atrasar. Elas vão ser atrasadas, porque a criança está ali para atrasar. Então, eu acho que são várias coisas assim que eu acho, para mim, é muito fundamental a gente refletir como é que nós, sociedade, podemos lidar com isso. Isso eu acho que é uma reflexão que a gente precisa conviver com aquilo, porque sem isso a gente não vai desconstruir essa ideia de respeitar a diversidade. Maravilhoso. Eu ia te perguntar, o que você acha desse outro tempo? Porque você fala que as pessoas falam que, né, é muito colocado isso da lentidão, somos lentos. E esse outro que diz que existe essa lentidão, você chamaria do quê? Que tempo é esse? Esse outro tempo que atropela? O que você diria que é esse tempo? Esse oposto de lentidão para você é o quê? Depende muito da forma que cada comunidade ou cada grupo se organiza. Como, por exemplo, para a gente fazer efeito de diálogo, a gente conta história. A gente conta a história, a minha avó senta e conta a história. E aí vai começar 19 horas, à noite, geralmente, aí coloca as crianças para contar a história da mãe, contar a história das mulheres, contar a história do início do mundo. E aí, nessa narrativa, ela não é de uma vez só, ela é contínua para o resto. E aí onde eles vão aprender a lidar com esse... Então, o tempo...
eu acho que não é uma coisa concluída. Inclusive, a narrativa. Eu aprendi que no texto, narrativa, você tem início, meio e fim. Sim. Só que, para nós, não existe narrativa. O fim não existe. Ela não existe fim para a gente. Ela existe um contínuo, é um processo contínuo. Sim. Então, isso já é um equívoco para nós, se for a gente pensar dessa lógica. E aí, por isso que, se eu for escrever um texto, por exemplo, texto argumentativo, por exemplo, eu tenho que fazer muito esforço para poder não colocar o meu jeito de pensar nesse texto, e aí que é um absurdo, né? Que vai ser falado assim, ela não entendeu, como é que ela não interpretou, é uma loucura. São dois mundos, né? Porque a gente vive no mundo do atropelo, na verdade, né? Eu sou de terreiro, né? Eu sou a Bian, sou uma aprendiz apenas no terreiro, tem uma hierarquia e tudo mais. E toda vez que alguém vai no terreiro, vai jogar um búzios, ou vai se preparar para uma obrigação, para uma gira, né? Minha mãe de santo, a Luciana Geá, sempre fala, vai lá, né? Limpa a sua cabeça da rua, né? A gente tem que se limpar antes de pisar. Aí ela sempre fala, fica aqui sentadinha. E aí esse fica aqui sentadinha pode durar muito tempo. Porque é o tempo de você se desconectar da rua, muitas vezes, antes de fazer qualquer outra coisa. Você precisa ir, você precisa tomar um banho, antes de tocar nas coisas, antes de começar a sua obrigação. E nem sempre a gente sabe lidar com esse outro tempo, né? Então, é uma dualidade mesmo. E por isso que talvez a gente esteja tão adoecido, porque o tempo é uma questão para a gente. E agora, vocês, vamos abrir para a pergunta. Já temos uma aqui. Valeu. Bom, boa noite, meu nome é Marcos. Prazer imenso, imenso ouvi-los, conhecê-los e acompanhar sempre um papo. E fica até uma dica, você que é muito próximo do Afonso, para mudar o nome, né? Sempre um papo interessante. E sempre é interessante. Tenho visto isso há muito tempo. Parece arrogante o nome, mas é bem verdadeiro. Mas eu vim pensando, à medida que vocês estavam falando, em várias coisas. E, entre elas, Sérgio, estava lembrando do Velho. O Velho é um personagem, para quem não sabe, do romance do Sérgio, um personagem extraordinário, fascinante. Depois até vou fazer uma pergunta para você, em particular, sobre ele. E a ideia de sonhar sonhos novos, né, que ele fala, a ideia de pensar um mundo diferente, a ideia de imaginar novos cenários. E aí a pergunta que eu queria fazer, pensando no antropocentrismo dominador, pensando no novo mundo a ser gestado, pensando antes de pensar o palco da vida, pensar o ator que vai estar ali, que é o homem. E aí, Sérgio, uma pergunta que eu não tenho e não consigo ter resposta. Lembrando do George Orwell, você concorda que o grande desafio hoje do homem moderno é permanecer humano? É uma pergunta difícil, mas a ideia de que o que falta para a gente? Permanecer humano, esse seria o grande desafio? Obrigado. Obrigado. É bom a gente se ver não virtualmente, né? Prazer. Olha, eu tenho pensado sobre essa questão, é engraçado, mas eu acho que o que nós passamos foi por um processo, aí quando eu falo nós, eu estou excluindo vocês, né? Nós passamos por um processo de desumanização, né? E esse processo de desumanização, ele tem a ver com uma série de questões que a gente tratou aqui. Ele tem a ver com o fato de que a gente, ao se imaginar como uma única forma racional de vida no mundo, a gente exclui tanto da humanidade que a gente se desumaniza, né? Então, eu acho que hoje o que nós precisamos de fazer, e é engraçado, porque essa era que está terminando, iluminista, ela também se julgava humanista, e ela era desumanista, ela era excludente, né? E o que eu acho que a gente precisa é de descobrir o humano. O grande desafio nesse momento é descobrir o humano, e nesse sentido que a Sandra estava falando. Eu me lembro de uma frase que o
Ailton Krenak me disse, uma vez nós fomos convidados para fazer parte de um grupo de conversa para ajudar uma universidade lá de Minas, privada, a montar uma estratégia pedagógica num campus ecológico, que era uma área muito importante que eles tinham recebido, e ele queria fazer uma coisa totalmente de respeito com a natureza e ecológico. Ele ficou falando sobre várias ideias e tal, e o Ailton não abriu a boca. Ele ficou calado durante o dia inteiro. A gente teve uma manhã e uma tarde de conversa, ele não falou. Ele ficava com aquele olhinho dele, assim, prestando muita atenção na gente, mas não falava. Aí, quando o coordenador da mesa foi encerrando, ele disse assim, aí ele levantou a mão. Aí ele falou assim, eu ouvi muito aqui o dia inteiro vocês falando em diversidade e igualdade. Eu queria dizer o seguinte, diversidade é como uma abelha, tem mel e tem ferrão. Né? E eu acho que essa que é a questão. Quer dizer, quando a gente quer ouvir o outro e quer construir um mundo no qual a gente tenha uma igualdade na diversidade, a gente tem que pensar no que tem de mel e no que tem de ferrão. Né? E de que lado que está o ferrão, de que lado está o mel. Né? Então, eu acho que esse é um processo de humanização. Então, na verdade, eu acho que nós agora estamos com o poder de inaugurar uma verdadeira era humanista, que é aquela que respeita o ser humano na sua integralidade. Quer comentar essa mesma pergunta? Só uma palavrinha. Eu te agradeço muito a referência ao velho. Eu quero compartilhar aqui com Samayá e Sandra e os que não leram o livro, é que o velho é um personagem completamente fora do enredo. O enredo é um grupo de amigos aqui em São Paulo que vivem uma experiência que são atravessados pelo ódio político na própria família, muitas divisões, e tem aquele senhor que tinha sido militante no passado, que já tinha abandonado a vida urbana, vivia num sítio rodeado de borboletas e conversando com as borboletas. E aí as pessoas que estavam muito angustiadas, mas que respeitavam esse tipo de conhecimento, iam se consultar com o velho. E o velho sempre dizia frases que eles tinham dificuldade de entender completamente. Né? E a ideia era exatamente essa, quer dizer, ali o velho, na verdade, é o emergente, o velho é o novo, né? O resto é o velho. Então, eu acho que é isso que a gente está buscando agora. E só para a gente contextualizar, né, que o Sérgio está falando do livro O Intérprete de Borboletas, um romance, né? Que eu acho, Sérgio, quem sou eu para te indicar alguma coisa, pelo amor de Deus, mas é que o velho deveria voltar. Você entendeu? Dar uma continuidade para falar o que aconteceu aí nesse intervalo de 22 para cá e pensar o futuro. Então, o velho ele não pode desaparecer. É só isso. Eu tenho pensado sobre isso. Eu queria assim comentar, talvez complementar um pouco sobre essa ideia que a partir da minha própria experiência, né, eu acho que se humanizar, na verdade, é um ponto que talvez eu pensaria assim um pouco que a sociedade que foram acostumados a não sair do seu privilégio, porque nós, indígenas, nós, negros, e todos esses outros que não são, digamos, branco, né? Sempre tivemos esse nosso lugar de desprivilégio. Eu estou falando assim de não que a gente querer estar, por exemplo, de estar na universidade, de vir, é você sair de um lugar que dá desconforto para a gente. E esse desconforto nem todos querem enfrentar. Então, você escutar o outro, o diferente, a diversidade, gera um desconforto. Então, eu acho que nós estamos fazendo isso, né?
há muito tempo, e eu acredito que isso é muito importante, não romantizar aquilo, porque eu lembro agora, recentemente, eu fiz curadoria para a Bienal da Amazônia, né? Eu fiz parte no início, e aí eu lembro que nós, curadores, fomos lá para Belém, e a ideia é que a gente entender um pouco como que se movimenta, por exemplo, o ver-o-peso. E aí eu lembro, e a ideia é a gente entender esse desconforto dessa população, essa comunidade que vive ali, que muitas das vezes a galera só vê de cima como se fosse só a floresta. Mas quem está lá dentro, movimentando aquela floresta, ninguém vê. Tipo isso. E aí eu lembro que as meninas, né, a Flávia, a Kena, que é a curadora também, saíram 4 horas da manhã, acordaram do hotel e foram lá para o ver-o-peso para ver como é que essa galera do açaizeiro chegava. E eles trabalham a noite inteira para chegar para a feira, e era bem na pedreira mesmo, trabalhava. Então, e muitas das vezes isso hoje em dia, por exemplo, é visto como gourmet. E aquela galera que trabalha duro, muitas das vezes, nem se vê direito, nem é enxergado. Então, eu acho que todas as coisas que você quer desconstruir ou que você vai encarar, enfrentar com o pé no chão, gera desconforto, né? Por eu estar na universidade, de fazer doutorado e de ser curadora, isso me gerou muito desconforto. Mas eu tive que enfrentar para poder, inclusive, enxergar o que eu vou trazer. Não estou dizendo que é tudo de ruim, mas eu estou falando que inclusive, dessa forma de trabalhar no museu, de ser curadora, tem muitas coisas que eu aprendo também com esse, mesmo sendo colonial, mas eu aprendo a lidar com isso. Isso me ensina o que falta em mim para poder me fortalecer, muitas das vezes. Então, isso é muito desconforto em vários aspectos. Eu acho que é importante a gente pensar nesse desconforto. E se só uma parte está se submetendo nesse lugar de desconforto, a gente não vai caminhar e vai continuar dessa forma que a gente está, que estamos enfrentando, continuava enfrentando. Eu acho que é importante isso, por isso que, de novo, assim, a escuta, não só a escuta assim, de conversa, mas de que afeta de verdade esse outro, né? Ela precisa ser afetado, o outro. É porque se a gente não se afetar por aquilo, a gente não vai sentir desconforto, né? Eu acho que, para mim, assim, é muito importante. E não eu, às vezes, muita gente fala assim: nossa, você é muito forte, você é muito sábia. Mas para isso, eu passo várias vezes desconforto. E eu tenho que estar nesse lugar, porque eu preciso entender para poder aonde que eu vou preencher aquela lacuna, né, que me falta. Não estou querendo dizer que eu não vou deixar nada de ser Guarani. É claro que é lógico que a gente se submete, às vezes, a certas questões, por exemplo, nesse lugar de a gente viver na cidade, é um desconforto, às vezes, para a gente, mas é um lugar que a gente tem que estar para poder continuar na luta, né? E, assim, são várias formas de desconforto. Ou, às vezes, a gente continua se submetendo àquilo da forma que a gente como, por exemplo, quando eu volto para a aldeia, muitas das vezes a minha parenta Guarani, porque nós somos um povo muito silencioso, assim, muito fala baixo, a gente roda, a gente tem um tempo diferente, é muito harmonioso assim na comunidade, às vezes, nesse encontro. E aí, hoje em dia, quando eu volto para a minha aldeia, muitos parentes me estranham e falam assim: nossa, Sandra fala muito alto, nossa, Sandra fala muito, e que não sei o quê, você é brava. É porque eu tive que me transformar dessa forma, porque se eu for continuar como ser Guarani, aqui na cidade, nunca nem vai ser ouvido, eu vou ser pisoteada, porque ninguém vai enxergar o que é ser Guarani aqui, porque ninguém sabe o que é ser Guarani.
Então, eu agir Guarani aqui não funciona. E eu tenho que agir como Juruá. Tem que gritar, tem que falar alto, tem que falar muito, tem que ser brava. É assim que a gente vai... Tipo, eu não diria que assim, adaptar isso. É se esquivar, é uma esquiva, né? Aí que você uma hora vai e volta, por isso que isso gera muito desconforto para a gente. E cansaço, né, Sandra? Eu fiquei ouvindo a sua pergunta e eu fiquei, me tocou também. A gente está tudo respondendo a sua pergunta. Me tocou num lugar que é... Ontem eu estava tomando banho e eu moro num lugar que tem muita árvore e tal. E eu sempre quis morar num lugar que tivesse muita natureza. E hoje eu me vejo muitas vezes não sabendo lidar com essa natureza que eu sempre disse que queria morar perto. E aí tinha uma formiga grande dentro do box. E eu vi que ela estava morrendo. E aí eu me perguntei assim, eu esqueci que eu sou bicho também, né? Por que eu estou vendo essa formiga morrendo e não estou sentindo nada, absolutamente nada em relação a isso? Porque eu esqueci que eu sou bicho. Eu acho que os seres humanos, primeiro que se fosse todo mundo humano igual, né, a gente, em primeira medida, esqueceu que é bicho. E esqueceu de sentir qualquer coisa quando qualquer outro ser está perdendo a vida, assim como a gente perde a vida muitas vezes. Ao mesmo tempo em que, quando eu vejo um policial jogando um menino num córrego, ele não pode estar olhando aquela pessoa como um ser humano, né? Quando eu vejo a Sandra dizendo que, se você for Guarani, ninguém vai te ouvir, as pessoas não podem estar enxergando a população Guarani como seres humanos, né? Muitas pessoas. Então, eu acho que tem pessoas que são humanas demais e outras pessoas que são não humanas, humanas de menos, pela visão do próprio humano, né? Então, primeiro que a gente esqueceu que é bicho, e segundo que tem uma parcela que está acreditando demais que é humana e bichalizando, né? Como a gente vê na nossa história, outras pessoas. Então, não existe uma humanidade ainda, eu acho, né? Devaneios. Mais perguntas? Não? A gente pode seguir por aqui, então? Tem alguma coisa que vocês querem dizer? Ou posso fazer uma provocação? A gente já está com 9 horas, já são 9h08, a gente está encerrando, Rafa, é isso? Então, eu vou deixar uma pergunta final que me veio aqui agora, que é, você trouxe esse personagem, né, o velho, que tem muito a ver com o que a gente estava falando também, esse personagem lá atrás, que você trouxe muito a sua avó, e eu compartilhei com vocês lá atrás que tem uma história que eu vou dizer que se eu não me engano, eu ouvi que alguém comentou comigo em alguma mesa que eu mediei e está atribuída, de alguma forma, a um conto que o Daniel Munduruku trouxe em algum momento. Então, desculpem as referências e as fontes, não sei muito bem de onde eu ouvi, mas é uma frase que me tocou muito, que essa pessoa perguntou para uma criança, o que você quer ser quando crescer? E essa criança disse, eu quero ser velha. E aí, eu, depois que me tornei mãe, me pergunto muitas vezes o que eu quero ser quando crescer, além de ser jornalista e prêmios, e eu, sei lá, quero escrever um livro, eu quero... Tá, mas eu também quero saber fazer uma boa lasanha, uma boa feijoada para fazer meu filho voltar para casa e comer no domingo, sabe? Eu quero aprender, quero ser uma avó, se um dia eu for avó, que saiba qual chá oferecer para o meu neto para passar uma dor de cabeça ou para melhorar uma dor de estômago. Então, eu preciso também construir esse saber hoje. Eu preciso dedicar tempo da minha vida, que é esse tempo que a gente trouxe aqui, para isso. Não só algo que eu quero ser profissionalmente, algo que eu quero, né, fazer para me divertir. Então, eu gostaria que vocês compartilhassem com a gente, para encerrar, qual é o saber que é importante para vocês, o que vocês querem cultivar e cultivam na vida de vocês, desse saber da nossa ancestralidade, do que muitas vezes é visto como simples, mas talvez seja o que há de mais rico para a nossa sobrevivência. Pode ser você e depois a Sandra? Ou pode? Então. Muitas pessoas também me perguntam, inclusive alguns amigas falaram assim para mim, quando você terminar seu doutorado, você quer fazer concurso público para você ser professora da universidade? Eu falei que não. O meu sonho agora mesmo é voltar para a minha aldeia. E aí muitas perguntas também vieram para mim. Por que você estudou tanto e vai voltar para a sua aldeia? E eu acho que isso vai nessa lógica de eu entender, né, e como que eu posso enfrentar
por mulheres, principalmente, porque existiu muita violência contra minha avó me contava, e tem várias histórias. E eu acho que é o processo de violência que elas enfrentaram, que elas não puderam falar, né? E hoje, talvez eu estou aqui nesses espaços exatamente para falar sobre isso, sobre essas questões que é um conhecimento, mas, no mesmo tempo, também é uma violência, que impediram a gente dar continuidade. Então, eu acredito que, para mim, assim, entendendo essa violência, né, que, muitas das vezes, a gente tem uma ilusão, né, principalmente hoje, na atualidade, existe muita ilusão que coloca na cabeça dos nossos filhos, dos nossos netos, das nossas gerações que vão vir, para a gente achar que você, chegando aqui, que você vai ser uma pessoa melhor. E que, na verdade, não é verdade, é uma ilusão. E é uma outra violência. E eu acho que, para mim, voltando eu acho que é um retorno para a minha comunidade, não só para o povo guarani, mas para outras sociedades também, que é importante eu fazer mediar essas duas experiências, né? Que eu acho que, não para dizer para essa juventude não ir na academia, mas ir preparado, já sabendo o que vai encontrar. Como eu fiz com meu filho, por exemplo. Aí ele voltou, e agora ele voltou, mas ele voltou mais forte. Agora ele já está começando, inclusive, questionar, dialogar com os professores. Os próprios professores dele agora estão buscando entender melhor, né, essas questões. E aí eu queria deixar também uma coisa que eu estou na Funarte, né, agora, como diretora de artes visuais. E a equipe que agora, diretores colegiados que estão na Funarte, por exemplo, são muito sensíveis. E aí eu sempre vim desse lugar de trazer esse outro lugar que, muitas das vezes, não é visto pela essa instituição que, muitas das vezes, faz um esforço enorme para chegar, mas não consegue chegar, como, por exemplo, a cultura dito popular, né? E também esses artesãos, mas isso, na verdade, não é artesão, não é pequeno, não é menor que o outro. Eu acho que esse é o lugar que eu sempre trago, inclusive para discutir nesses espaços. Eu acho que isso é o meu papel, o que eu coloco para mim assim de talvez, quem sabe, né, depois eu vou me interessar para ser professora na universidade, que eu possa contribuir. Eu estou para contribuir mais, assim, tipo, eu acho que é isso também, para mim, me dá uma esperança de continuar, porque é muito difícil a gente continuar com alguma esperança nesse contexto que a gente tá vivendo, porque dá uma angústia, certas angústias mesmo, pensando no futuro. E eu acho que é importante também essa ideia também que eu trago muito na minha experiência, que para nós Guarani, por exemplo, eu acho que para todas as populações indígenas e não indígenas também, que tem esse outro percepções, que eu acredito que a memória, né? A memória ela tem a ver com o futuro, né? A nossa memória ela tem muito a ver com o futuro. E aí eu fui entender também que hoje, para nós Guarani, por exemplo, não tem, para o Juruá tem tempo passado, presente e futuro. Para a gente não existe presente, existe o momento, né? Mas assim, esse momento não é tão importante, mas o que é mais importante é o passado, que tem a ver com o futuro. Então, eu acho que são várias coisas. E dizer isso para essa juventude que estão indo, não ignorar o que o outro pensa, mas assim entender e dizer que tem que também respeitar o que ele traz, que é importante o quanto o outro. Então, eu acho que meu papel sempre foi essa e na verdade, é o meu sonho. E eu vou voltar para a aldeia, eu quero fazer outra coisa, assim, mais para a comunidade, junto com a comunidade.
e o que eu aprendi. Isso é muito importante também. Não é que a gente não leva coisa boa também daqui de fora. Eu lembro que, muitas das vezes, quando eu volto para a aldeia, as mulheres, sempre as mulheres, né, eu tenho várias mulheres que falam assim para mim, vamos conversar, e a gente conversa, e elas queriam saber do que as outras mulheres fazem, o que as outras mulheres podem encorajar elas. Eu acho que eu sempre levo muito essa minha experiência com outras mulheres, inclusive do movimento de mulheres, que luta pelos seus direitos. Isso ajuda a gente a entender também dentro da comunidade. Ou a gente trazer também para cá, a gente troca e vice-versa. Eu acho que isso é muito importante. E esse é minha função hoje. Obrigada, Sandra. Olha, eu ia falar da minha relação com a Mata Atlântica, mas depois eu me lembrei da conversa que a gente teve sobre a questão das idades, né? E uma das maiores surpresas da minha vida foi o dia que eu estava lendo um conto do Guimarães Rosa, uma novelinha, chamada Miguelim, e estava todo envolvido. Eu gosto muito do Guimarães Rosa, daquela prosa dele, estava muito envolvido na história, e no final da história eu encontro meu bisavô materno. E aí eu descobri, naquele momento ali, lendo Miguelim, que o meu bisavô era um médico no sertão. Ele que tinha descoberto que o Guimarães Rosa era míope, e ele que tinha dado os primeiros óculos ao Guimarães Rosa. E aí eu parei e disse assim, gente, eu convivi a minha vida toda eu chamava ele de vovô Juca, e eu nunca soube desse lado, ele nunca me falou da relação dele com a família do Guimarães Rosa. E o Guimarães Rosa virou um dos autores da minha predileção, porque o dia que eu li Corpo de Baile, e ele falando sobre a noite do sertão, era um indígena que ele narrava que o indígena vendo a noite do sertão, todos aqueles sons, a noite riquíssima e que para um urbano, às vezes, você ir à noite para o mato, é uma barulheira infernal, né? É uma barulheira infernal. Eu adoro aquele som da noite no sertão, no mato também, na Mata Atlântica. E eu aprendi a cozinhar com a minha avó materna, filha desse bisavô. E aí eu conversei com ela muitas vezes sobre essa relação. E ela dizia assim, olha, papai era uma pessoa muito, muito variada. Ele gostava de muitas coisas. Ele gostava de pescar junto com os pescadores da terra mesmo, os ribeirinhos. Ele gostava de conversar na roda de conversa com os peões, cujas famílias ele tratava de graça. Ele saía de madrugada a cavalo para o sertão para tratar dos camponeses e depois voltava, tomava banho, ia para o consultório cuidar dos ricos e ganhar dinheiro para ganhar a vida, né? E eu me dei conta de que eu tinha desprezado muito conhecimento, porque eu buscava conhecimento demais nos livros, e eu prezo demais os livros. Eu sou um escritor, e o meu sonho é continuar sendo escritor até morrer. Mas, por outro lado, hoje, para a minha literatura, e mesmo a reflexão ensaística, só fazem sentido quando eu penso nisso, quando eu penso na experiência vivida, quando eu penso no conhecimento que você tem nas interações, né? E pensando nisso já há alguns anos, a quantidade de coisas que eu descobri, que eu conhecia, que eu sabia, porque alguém tinha me dito numa conversa, porque eu tinha ouvido, tinha escutado, tinha dado espaço para essa conversa, que eu me dei conta de que, no fundo, o ensino universitário, o ensino formal, até a pós-graduação, me ensinaram muito menos a ser quem eu sou e pensar como eu penso, do que as minhas interações. Então, para mim, o conhecimento é isso, é interagir, é conversar, contar história, ouvir história,
Eu adoro contar histórias, sou um falador, falo pelos cotovelos e contando sempre histórias, né? Contando sempre histórias, porque a minha avó contava muita história também, né? Ela me contava muito mais, só a minha avó me contava histórias. E ela contava histórias incríveis, histórias que eu me lembrava tanto que eu depois passei a contar para os meus netos, entendeu? Eu fiz esse papel de transmissão da oralidade na família. E para esses netos, essa minha avó, que me contava histórias, é uma abstração, é um personagem de ficção. Inclusive porque eles não são meus netos de sangue. Então, eles nunca conheceram a minha família, sabe? Do lado dos pais e da minha mãe. Então, eu acho que essa capacidade de entender que nós fomos, em parte, formados como os povos indígenas e os povos negros foram formados, na oralidade, na história da avó, na conversa com a avó, e nós nos esquecemos disso. E transformamos os sábios naqueles que a gente lê, naqueles que às vezes nem são tão sábios assim, né? Então eu acho que hoje eu cheguei num ponto de equilíbrio, sabe, de sabedoria, em que hoje eu sei qual é o conhecimento que eu preciso de buscar. E eu acho que sabedoria é você saber qual é a sua ignorância, né? O que você não sabe. Isso é que é sabedoria. Obrigada. Acho que os avós, as avós, as pessoas mais velhas são importantes, né? Resumo da história. Obrigada para vocês que vieram até aqui, que estão com a gente até agora, e obrigada a quem chegou até o final também do vídeo, que vai ver nas redes sociais. Obrigada, Sérgio. Obrigada, Sandra. Foi uma honra. Boa noite.